Vamos analisar esse gráfico aqui, olha. Quer ver, ó? Na figura está o diagrama de estado de uma substância. Assinale no diagrama os pontos com os respectivos valores de pressão e temperatura que representam a coexistência de só que é dois estados de agregação. O que são dois estados de agregação? Sólido líquido, líquido vapor, líquido gasoso, tá bom? Então, a gente vai ver aqui, ó. Dois estados de agregação, eu tenho esse aqui em vermelho, ó, dois estados de agregação, dois estados de agregação, dois estados de agregação. E esse aqui está em dois estados de agregação? Não, gente, porque esse é o ponto triplo. Aqui tem três estados de agregação. Então, a gente vai colocar aqui, ó, vou colocar 1, 2, 3, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Vou colocar temperatura e pressão. Então, para o 1, eu tenho que temperatura? Olha para baixo, olha para baixo. 15 graus Celsius, aqui, ó, 15 graus Celsius. Qual pressão? 1,5. Então, vou colocar aqui, ó, temperatura e aqui a pressão, tá bom? Que é o que ele pediu, ó, respectivos, pressão e temperatura. Não tem problema que eu estou colocando quem é quem, tá? Então, para o primeiro, qual é a temperatura? 15. Para o segundo, qual é a temperatura? 17, aqui, ó, 17, tá? Para o terceiro, qual é a temperatura? 30, tá vendo? Ó, 30. Qual é a pressão do primeiro? 1,5, tá aqui a pressão, 1,5 atm. Para o segundo, qual é a pressão? 2 atm. Para o terceiro, qual é a pressão? 1,5 também. Para não ficar repetindo, você coloca aqui, ó, entre parênteses, graus Celsius, e aqui você põe ATM, que aí o professor não tira ponto, tá? Das unidades, tá bom? Então, sobre as curvas, eu tenho dois estados de agregação. B. Para que valores de pressão e temperatura a substância pode se encontrar em três estados? Três estados é o ponto triplo. Qual é a pressão? A pressão é de 1 atm. Qual é a temperatura? A temperatura é de 10 graus Celsius. Letra C. Qual é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição quando a substância está submetida a uma pressão de 0,5 atm? Então, a temperatura de fusão, gente, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, ó, daqui vem para o líquido. Tudo que está aqui é líquido, não pode esquecer. E tudo que está aqui para cima assim, ó, é sólido. Então, a temperatura a uma pressão de 1,5 atm, ó, de novo, eu vou mudar aqui a cor. De novo é aqui, ó, tá bom? É nessa corzinha aqui. Então, a temperatura de fusão é 15 graus Celsius. Vou botar aqui, ó, 15 graus Celsius de fusão, para não ter dúvida. E a de ebulição? A de ebulição, vou eu no azulzinho de novo, ó. Ebulição é do estado líquido para o estado vapor ou gasoso, tá? Então, essa temperatura aqui, 30 graus Celsius. Então, é 30 graus Celsius, o que, gente? A temperatura de ebulição para a pressão de 1 atm, tá? 1 atm. Letra D. Mantendo a temperatura em 30 graus Celsius, em que pressão a substância sofre vaporização? Ora, gente, não é 30 graus Celsius? Vaporização? Então, novamente, ó, vaporização é para passagem do estado líquido para o estado vapor. De novo, a resposta aqui, ó, qual é a temperatura? A temperatura é igual a... Não, qual é a pressão, perdão? Pediu a pressão. Então, para virar vapor, olha lá, o que eu tenho que fazer? Olha, ele meio que fez duas perguntas diferentes para a mesma coisa. De novo, ó, 30 graus Celsius. Mas por que, professora? Ele está perguntando, perdão, gente. Aqui, ó, perdão. Ele quer a pressão, perdão. Ele quer a pressão. Cuidado, hein? Estou fincada aqui, estou viciada nesse 30 aqui. Falo bobagem. Não tem aqui 30 graus Celsius? Qual é a pressão que ele vai transformar de líquido para o vapor? Ó, líquido para o vapor. Aqui.
Então, a pressão, ó, é de 1,5 atm. Pressão é 1,5 atm.